queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Queer na Tela! Tá, eu sei, eu acho que vocês podem estar achando um pouco esquisito porque eu não sou nem o Luiz e muito menos a Camila, né? Mas é o seguinte, nessa semana eu estou invadindo a convite do Luiz e da Camila aqui o Queer na Tela pra vocês. Eu me chamo Felipe Cabral e eu tenho um canal sobre literatura e cinema também LGBT chamado Eu Leio LGBT. Então hoje o Queer na Tela vai ser um especial do Eu Leio LGBT. E o que eu pensei pra vocês hoje aqui, já que vocês estão sempre acostumados a ficarem falando sobre filmes, né? No Queer na Tela, filmes com a temática da diversidade sexual. Eu quis pegar então livros que foram adaptados para o cinema e que talvez vocês não saibam que existam livros também, ou que pelo menos são alguns que eu adorei. Então eu vou falar agora pra vocês algumas dicas de livros que eu já li e que eu achei maravilhosos e que tem a ver com a temática. Então vamos começar com Carol, da Patricia Highsmith, que é um livro já também de 1950 e poucos, e é um romance entre a personagem da Carol e da Therese, da Carol e da Therese, há muito tempo atrás, que, óbvio, virou uma adaptação de um filme que virou esse filme, que é Carol, também do Todd Haynes, que foi indicada a várias categorias de um Oscar e tudo, incluindo melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. Teve várias polêmicas também de que qual das duas atrizes era a atriz principal e coadjuvante, sendo que elas têm a mesma minutagem no filme, né? Questões de Hollywood. Uma das coisas que eu acho muito curiosa nesse livro, que eu acho legal compartilhar para instigar vocês, não é um livro que tem muitos acontecimentos, é um livro que principalmente é focado na relação delas e em como ela vai se desenvolvendo, é óbvio. Não sei se é um spoiler, mas é uma coisa muito boa. Mas, enfim, eu não vou contar que tipo de final tem, óbvio. Mas foi o primeiro... Tem na introdução falando isso. Foi o primeiro livro romance lésbico a ser publicado que não tem um final trágico, digamos assim. Que as personagens terminam felizes. E a Patricia Highsmith recebeu vários recados de leitoras lá naquela época agradecendo que pela primeira vez elas se viam representadas sem serem doentes, sem estarem sofrendo, sem terminarem solitárias, sem terminarem depressivas. Então elas viram no livro uma primeira possibilidade de representação onde elas também poderiam ter um final feliz. Eu acho isso muito fofo. Então, recomendo super Carol, livro da Patricia Highsmith, e também o filme do Todd Haynes. Um filme muito famoso também se chama Orações para Bob. Ele tá legendado no YouTube com legendas em português e é um livro que fala sobre um filho, que é o Bob, e a mãe dele, que é a família, principalmente a mãe, que era muito fervorosa religiosa, e infelizmente o Bob se suicida por não suportar essa pressão familiar, essa não aceitação e também, enfim, os seus conflitos com a sua própria sexualidade. Essa é uma história real e rolou esse filme, que tá no YouTube e que acredito que muitas pessoas já devam ter visto. Mas o que eu não sabia é que existe o livro Prayers for Bob, que é um livro-reportagem que é do Leroy Aarons. O Leroy, ele se encontra com a mãe. Depois que o Bob se mata, vira uma notícia lá nos Estados Unidos, o caso do suicídio dele, e o Leroy se aproxima da mãe, que é a Mary Griffith, é isso, se aproxima da Mary para conversar com ela sobre como tudo foi. Ele entrevista a família inteira, ele vai vendo toda a trajetória da Mary, porque a Mary se torna assim uma baita ativista LGBT, entendeu? Principalmente com prevenção ao suicídio. Ela questiona a própria fé, se Deus podia salvar ele, por que não salvou? Então a trajetória dela, né, da mãe que não aceitava o seu filho e para virar uma militante LGBT é o grande arco de superação dessa história real, né? E eu não sabia que tinha esse livro. O livro, infelizmente, só existe em inglês, mas eu amei ler, eu achei muito interessante ter um olhar mais jornalístico de tudo que aconteceu. E a partir desse livro, que eu não sabia também, eu vi no filme, os produtores executivos do filme são o Leroy e a Mary. Ou seja, a partir desse livro é que surgiu o
o filme. Então, ó, recomendo super também Orações para Bob, quem puder ler inglês e quem não, confere aqui no YouTube o filme em português com legenda. Outro filme lésbico muito conhecido e foi polêmico depois, até porque no Brasil a distribuidora nem pôde soltar um Blu-ray porque era obsceno, enfim, teve umas polêmicas dessas, mas enfim, é um filme chamado Azul é a Cor Mais Quente, que é um filme francês, La Vie d'Adèle, que é um filme que foi muito famoso, é um filme grande, tem 2 horas e pouco, quase 3 horas de filme, se eu não me engano. Que conta a história da Adele e da Emma, é isso. A Adele conhece a Emma, que tem um cabelo azul, e a fotografia tem azul o tempo inteiro, gente. No fundo, na mochila, no casaco, tem azul, 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 mas é claro que o foco do azul principal é o cabelinho da Emma. A Emma é uma garota lésbica, já assumida, que já vive, enfim, ela já vai em bares lésbicos, ela já namora, ela não tem esse problema, e a Adele é uma menina que está se descobrindo. Então, a relação das duas, que é uma relação intensa, e o filme ficou bem famoso também por ter várias cenas de sexo explícito, principalmente a primeira cena, que são 8 minutos de sexo, mas assim, pra mim é lindo. A galera é muito careta, gente, porque eu achei linda, as cenas de sexo são lindas, e o sexo faz parte da relação, então contar o sexo, enfim, veja o filme, quem nunca viu ainda, porque é um filme muito bom também, pô, ganhou Cannes, foi indicado a 1000 prêmios e é maravilhoso. E o que talvez você não saiba é que esse filme foi baseado nesse quadrinho, sim, nesse quadrinho da Julie Marot, que é uma autora, né, francesa, e esse quadrinho Azul é a Cor Mais Quente que eu comprei. Gente, é maravilhoso, eu devorei esse quadrinho em tipo uma tarde, é muito, muito legal. E tem algumas semelhanças, óbvio, entre o quadrinho e o filme. Apesar do filme ser muito maior e explorar mais, aqui tem uma mudança concreta na história, que a história é contada que a Adele pega o diário da Emma, que é a de cabelo azul, depois que a Emma se mata. Então, isso que não tá no filme, aqui é o que norteia toda a história. Então, eu super recomendo. Esse livro, você vai ler mais rápido que você vai ver o filme, porque o filme tem 3 horas, é um pouquinho maior. Mas eu também, super recomendo os dois. Um outro livro que eu acabei de ler, na verdade, que é esse aqui, se chama Um Homem Singular, que eu tenho em inglês também, que no original é A Single Man, do Christopher Isherwood, que é um autor britânico. Esse livro foi lançado em 1964 e é sobre a história. Enfim, o Christopher, na vida real, ele namorou um artista chamado Don Bacardi, que era 30 anos mais novo que ele. Eles se conheceram em 1953 e o Christopher tinha 49 anos e o Don tinha 18 anos. E eles viraram um casal muito famoso por causa da diferença de idade também e tal. Os dois eram artistas. E esse livro é o Christopher imaginando como seria a vida dele se o Don, que era o mais novo, tivesse morrido. Então aqui é um pouco pesado mesmo. A história é contada do ponto de vista do George Falconer, que é um professor, que perde o seu namorado, que é o Jim, que era muito mais novo e morre num acidente de carro. É um livro um pouquinho mais reflexivo, um pouquinho mais pesado, mas foi adaptado para o cinema com o nome de Direito de Amar. Então sim, tem 1000 nomes. Direito de Amar, no original Single Man, e a tradução é Um Homem Singular. A versão em português, ela é de Portugal, não existe versão de português Brasil. Então, mas dá pra ler super sem problema nenhum. E aqui, esse filme também é a estreia do Tom Ford, que é um ícone da moda, ficou 10 anos na frente da Gucci e foi a estreia dele no cinema. Então tem uma coisa estética muito forte. A fotografia é sensacional. Ele faz uso da fotografia, da temperatura, da cor, do cheiro, do toque, do close. Enfim, a fotografia é excelente, mas isso não é uma coisa assim, a fotografia é muito boa e porque o filme é ruim. Não, a fotografia é maravilhosa, o filme também é muito legal, foi indicado a vários Oscars, principalmente melhor ator para Colin Firth e melhor atriz coadjuvante para Julianne Moore. Então eu também super recomendo esse aqui, que é um clássico britânico, tá? E um filme também que é mais recente, mas é muito bom. Agora, fugindo um pouquinho de livros, mas ainda sendo livros, eu queria falar de 2 peças que também são filmes. Eu não tenho os DVDs aqui, mas
Tem uma que é Bench, do Martin Sherman, que é um clássico do teatro. Eu sou apaixonado por esse texto mesmo. Ainda não reli a peça, mas tem um filme também. Enfim, o Bench é a história de amor entre dois homens presos no campo de concentração em Dachau, lá na Alemanha nazista. A peça é maravilhosa, eu já vi uma montagem, eu fiz uma montagem, na verdade, também, na faculdade. Tive o prazer de interpretar esse texto, o personagem do Max. E o filme é lindo e é muito emocionante. Eu não posso dar nenhum spoiler, mas entendedores entenderão. E uma outra peça também que eu nem sabia que era peça, na verdade é uma peça e um livro, se chama Holding the Man. Assim, na verdade essa não é o original, esse é o original. Bom, Holding the Man, talvez quem tem Netflix esteja identificando isso aqui, porque tem o filme que está na Netflix, que é sobre a história do Timothy Conigrave e a história de amor dele com o John Calleo, que era um outro menino também australiano que eles conheceram e se apaixonaram. Esse livro é um clássico e eu nem sabia que ele existia, mas o que acontece? Eu vi o filme e aí quando acaba o filme eu descobri que era uma história real. E aí eu fiquei chocado. E aí eu vi que Hold the Man é o livro que o Timothy, que é, enfim, interpretado por esse ator, escreveu logo antes de falecer. E é uma história de amor que vai resvalar na AIDS, no começo da epidemia e, enfim, como esses dois garotos enfrentaram essa doença também dentro da história de amor deles, que é linda. E eu não sabia, mas também esse livro foi adaptado pelo Tommy Murphy para o teatro, então é muito legal também. Vocês vão encontrar, se eu botar Holding the Man, livro, book, vocês vão achar a peça mais fácil do que o livro. Eu agora ainda estou lendo o livro, é muito legal, é muito emocionante. E o filme também, o filme também é longo, acho que é umas 3 horas, mas é muito emocionante, principalmente sabendo que foi tudo baseado nessa obra desse garoto antes dele falecer. Enfim, eu tô lendo agora esse livro, tipo assim, pirando, achando maravilhoso e muito emocionado. A peça é rapidinha de ler, mas o livro eu tô amando, gente. E agora vamos à última dica que ninguém mais aguenta, né? A última dica, na verdade, é uma série da ABC, tem legendada em português também na internet, então é super fácil de você ver, mas se chama When We Rise, ou seja, quando a gente se levantar, quando nós nos levantarmos, que é do Cliff Jones. Enfim, esse é o livro que o Cliff Jones escreveu falando sobre a vida dele no movimento LGBT nos Estados Unidos. E esse livro serviu de inspiração para a série da ABC, com direção do Gus Van Sant e com roteiro do Dustin Lance Black. O Dustin Lance Black foi o roteirista que ganhou Oscar de melhor roteiro original pelo filme Milk, com o Sean Penn, sobre a vida do Harvey Milk. Bom, a vida do Harvey Milk cruzou com a vida do Cliff Jones, que era um jovem que trabalhou com Milk e morou em São Francisco e vive ainda até hoje lutando pela causa LGBT lá nos Estados Unidos. Esse livro pra mim é maravilhoso. A série é um resumão. A série é uma aula de história. São 8 ou 10 episódios, 40 minutos, que eu devorei, tava louco pra ver. Eu adoro os roteiros do Dustin, eu amo o filme Milk. Então eu super recomendo, quem puder ver, veja a série, que é maravilhosa. E quem tiver muito interesse, esse livro é muito legal. E juro, eu aprendi muitas coisas lendo esse livro, tipo assim, muitas coisas, gente, que eu não fazia ideia sobre o movimento LGBT. Então, ó, When We Rise é a minha última dica. Como vocês podem ver, eu fico lendo pra caramba, vendo muita coisa. Eu queria agradecer muito aos queridos Luiz e Camila pelo convite e também por continuarem com esse canal, que eu fico aqui espiando de vez em quando também. Convidar todo mundo pra conhecer o Eu Leio LGBT, que eu vou botar o link, quer dizer, eles vão botar o link na descrição aqui do canal deles para vocês poderem me visitar lá. E como vocês podem ver, tem muito livro lá no meu canal ainda para eu falar, para eu trocar ideia. Então, sejam bem-vindos ao Eu Leio LGBT, eu espero vocês lá. E continuem aqui conferindo, com certeza, o Queer na Tela. Beijo!